Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. O vídeo do dia seguinte, da repercussão sobre o jogo, a sacanagem que rolou, mais uma contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, que já tinha sido prejudicado contra o Fluminense, que foi muito prejudicado no Campeonato Carioca por interesse de televisão. A gente sabe de tudo que rola de podre, de patifaria na política, no futebol, na CBF, emissoras de televisão, o nojo que é o Brasil. O lugar pra gente ter gente safada é o tal do Brasil. Olha, deixa o link, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube sem muita enrolação. Eu quero falar ainda sobre essa polêmica e pra galera do mimimi, por isso tem vascaíno que vem aqui dizer, deixa de chorar, o nosso time não jogou nada, vá pra casa do caralho. Não tem ninguém aqui que fale mais desse time do Vasco do que eu, essa porcaria montada pela 777. Toda patifaria que às vezes você apoiou e agora fica dando chiliquezinho aí. Não falar de arbitragem, o time é ruim por causa de você, Anta. É ruim por causa de você. Só que esses problemas a gente trata aqui diariamente. Não é porque o time é ruim, porque os gestores são pilantra, porque a empresa é uma quadrilha, que eu vou deixar de falar sobre essa sacanagem que fazem. É o combo do capeta, é o combo do satanás. Essa sacanagem que fazem com o Vasco, também com relação à arbitragem. Já não basta toda sorte de putaria, já não basta o salgado na nossa vida, o Carlos Osório, o Josh cheirador de pó e o time de merda. Ainda temos que ver juiz pilantra, jogador mau caráter, sacaneando o Vasco. Aí eu vou ficar calado porque o time é ruim? O time é ruim, beleza, mas eu vou falar sim dessa arbitragem, dessa sacanagem. Eu fui no Instagram do Gilberto, mandei uma mensagem e publiquei lá no Instagram, @vascaínoencerrado, a mensagem, se você quiser vai lá olhar, tá? Acho que tem gente ainda defendendo, porque o Brasil, ele tá do jeito que tá com relação à corrupção e sacanagem, porque ainda tem gente que passa pano para esse tipo de malandragem. Olha, eu concordo com você, com a crítica, mas eu acho que o jogador não é pilantra, não. Ele foi malandro, ele usou de malandragem. E se fosse o Vasco, você não estaria falando. Então você não conhece o meu canal, filho. Porque ninguém mais que eu para bater em jogador do Vasco que faz coisa errada ou pessoas do Vasco que fazem coisas erradas. Inclusive quando a gente é beneficiado. É raro de acontecer, mas quem acompanha o canal sabe que eu venho aqui, coloco a cara e falo que não era para ter sido, que foi uma sacanagem com o time adversário. Nunca deixei, por causa de clubismo, de ser honesto. E esse papinho de que, não é pilantra, é malandragem. Para mim, quem pratica malandragem é pilantra. Quem pratica desonestidade é pilantra. E esse Gilberto que praticou malandragem e desonestidade é um baita de um pilantra, pra mim. É minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? E eu fui lá e deixei uma mensagem pra ele. Depois vai lá no Instagram curtir e marcar ele também, porque eu tô doido pra ele ver o vídeo que eu fiz em homenagem a ele ontem e lá no Instagram. Sobre o erro do VAR. O erro de direito do VAR, porque tem muita gente falando aqui assim, não é erro de direito, tem muita gente falando assim, sacanagem foi o VAR não chamar. Realmente, é uma sacanagem o VAR não chamar quando toma um cartão vermelho. Foi o segundo amarelo, mas existe uma regra que o VAR não pode interferir. Por exemplo, um cara toca no jogador dentro da área e o juiz marca pênalti, só que não foi pênalti. Se ele tocou, o VAR não pode chamar, porque aí é interpretação. Isso é a regra para chamar o VAR. A mesma coisa com relação a cartão. Se é o segundo cartão amarelo, não pode chamar, mesmo que gere uma expulsão, que eu acho um absurdo. Gerou uma expulsão e ela foi incorreta, tinha a obrigação de chamar o juiz para ir lá olhar, mas pela regra não pode, só pode se for o vermelho. Vermelho, aí o VAR pode recomendar a revisão. Só para deixar claro. Mas o mais absurdo é ver o áudio que a CBF divulgou da sala do VAR. Porque o áudio da sala do VAR é mais estarrecedor do que a decisão do juiz dentro de campo. Porque a mulher que está lá na sala do VAR e os técnicos analisando, eles endossam o cartão. Diz que foi sim uma agressão, que a mão pegou no rosto e que deveria ser expulso.
contrariando a opinião da Renata Ruel, que é comentarista de arbitragem, o PC de Oliveira e todo mundo que viu que esse lance não era para ser expulso. A própria Renata Ruel falou lá que nem toda mão que toca no rosto é falta. Os caras nem falta estão dizendo que foi, imagina para cartão. Imagina para cartão. Então vou deixar o áudio que a CBF divulgou desse lance e você vai ver que o VAR, ele interfere. O VAR, ele confirma que foi falta para cartão vermelho, para o segundo amarelo e para vermelho, endossando a decisão do juiz dentro de campo. Braço no rosto, braço no rosto, braço no rosto. 3A. Posso te mostrar? Ok, eu já vi que a mão atinge o rosto do adversário. Número 7, segunda advertência, tá? Ele atingiu 2. Segundo cartão amarelo. Cartão pelo braço. Segundo amarelo. Outro ângulo, Segunda por favor, advertência. Eduardo. Quem jogou na U? Não, proteção, mas não pode deixar no rosto. Não. Ele abaixou, não, mas tem o braço, velho. Tem o braço. Não, velho, tem o braço, pra mim o braço tem uma ação, é temeridade. Não tem jeito. Atinge o rosto Velho, do ok. adversário com a mão aberta e a intensidade média. Pode falar. Coloca pra mim uma mais É, velho, aberta, com o braço não. Eduardo, pra Com o braço gente não. analisar a intensidade. Porque só pra comprovar que realmente... Não, esse velho, grave tira daí. É um jogo brusco grave, tá? Nós estamos Tem falando o braço, de velho, jogada temerário. temerária. Braço temerário. Portanto, eu confirmo o segundo amarelo e o vermelho. Adriano concorda. Ok. Gobi, Não, velho, confirmado, oi. tá? Segundo Ei, cartão tá- amarelo, Tá cartão confirmado. vermelho. Número 7. Tá confirmado. O atingido foi o 2, tá? Então tá aí o prejuízo, né? O prejuízo, porque o David agora, além de estar fora do jogo contra o Botafogo no sábado, entra no jogo contra o Fortaleza na quarta, suspenso de novo. Se tomar o amarelo, está fora do próximo jogo. E aí eu acho engraçado, curioso, que tem torcedor do Bahia que foi lá no meu Instagram dizer que eu tô chorando, que o Bahia não é beneficiado. O Criciúma e Bahia, o Criciúma, que não estava perdendo o jogo, teve o goleiro expulso por cera. Você já viu o goleiro expulso por cera no futebol brasileiro? Pois é, para o Bahia aconteceu. Se você pegar todos os jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro, quase todos aí, os últimos, todos com expulsão. O Vitória, o Grêmio, o Criciúma, o Cruzeiro e o Vasco, todos tiveram jogador expulso. E todos o Bahia venceu o jogo depois da expulsão. Na imagem aí do Vasco, você viu o Rogério Ceni já chamando o atacante para entrar depois da expulsão do jogador do Vasco. Então, no Criciúma e Bahia teve a expulsão do goleiro por cera, um absurdo. No Bahia e Cruzeiro foram 5 faltas do Cruzeiro, 13 faltas do Bahia. Das 5 faltas do Cruzeiro foram 3 cartões amarelos e 1 vermelho. Das 13 do Bahia, nem sequer um cartão amarelo, igual ontem. Bahia bateu, não tomou cartão. Então, fica muito exposto que há assim o Bahia, o Vasco cai para a segunda divisão, com aquele jogo safado em São Januário. A gente já tinha sido sacaneado contra o Internacional com o VAR descalibrado e aquele gol que virou até matérias em canais, em rede de televisão, que falavam que isso era um absurdo, até denúncia no Ministério Público, e-mail enviado para a FIFA. E aí depois teve o lance do jogo contra o Bahia também, que o Gregory, sei lá, o que era zagueiro do Bahia, agride o jogador do Vasco, o Benítez, e não é expulso. Né? Teve um pênalti em favor do Vasco que não foi dado, mais uma vez em favor do Bahia. Agora, nesse do Campeonato Brasileiro tá um escândalo, tá uma coisa assim, tá esparrado. E aí é engraçado que o presidente interino dessa entidade corrupta, a CBF, que é um político, esse cara, ele é baiano, de Vitória da Conquista. Aí o baiano ficou doido lá no Instagram, falando assim, ele é torcedor do Vitória, você tá falando asneira, e ele, onde que ele ia ajudar o Bahia sendo torcedor do Vitória? O Eurico Miranda é torcedor do Vasco, tirou o Fluminense da 3ª divisão. Meu amigo, eu estou falando de um estado, ele representa um estado estando na CBF. E tá muito estranho o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro com relação ao Bahia, e não espera a Vitória cair para a 2ª divisão com esse cenário aí. Eu acho muito difícil, né? Quem foi para as redes sociais contestar também essa sacanagem
foi o ex-jogador do Vasco, o vascaíno Diego Souza, abre aspas aí, que ele fala que o futebol está corrompido, ó. A cada dia que passa, o futebol está mais corrompido. Vai tomar no comissão de arbitragem. A expulsão do jogador do Vasco não existe. Não é porque sou vascaíno, não. É por conta de safadeza. Desde o pênalti no Fla-Flu, aquele pênalti mandrake pro Flamengo lá, né? Vergonha. As coisas devem acontecer dentro das 4 linhas. Invadem CT, xingam o jogador e por mais que façam por onde, vem um sem vergonha desse e joga tudo a perder. O certo é o certo. Só isso, fecha aspas. Eu falei isso ontem no vídeo pós-jogo, né? Falei, tá aí um técnico interino querendo a oportunidade da vida dele para se tornar um técnico de um time profissional da Série A e vem um pilantra, um canalha fazer cera, fazer simulação de que tomou uma cotovelada e comemorar a expulsão de um colega de profissão e o prejuízo a um técnico que tem o sonho de virar um técnico profissional. Então é sim muita sacanagem da arbitragem, do VAR, de jogador safado que devia ter uma comissão que depois julgasse simulações para isso acabar no futebol, porque tem 50 câmeras no estádio, o cara tá fazendo teatrinho de que tomou uma cotovelada e não tomou, devia pegar um gancho, ele é que devia ficar fora dos jogos, enfim, mas a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil, Então, ontem, por sorte, alguns jogos acabaram aí ajudando o Vasco. Juventude ruim, ganhou do Urubu, mas o ruim que é bom, né? O Urubu perdeu pro Juventude, que é rival. O Atlético Goianiense empatou com o Grêmio. O Corinthians empatou com o Cuiabá. Os 4 são adversários diretos aí nessa parte de baixo. Hoje tem Fluminense e Vitória, São Paulo e Criciúma para finalizar aí a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que fica marcado com mais um prejuízo a quem? Ao Vasco. Mais um prejuízo ao Vasco por causa de arbitragem tendenciosa, de VAR, sacana e de jogador que não presta. Só um último recado que eu acabei esquecendo de falar. Vi jornalistas e influenciadores dizendo que o Pedrinho tem que ir para a CBF. Isso é um absurdo. Ele tem que chegar, desembarcar e ir para a CBF. Fazer o quê? Me diz o efeito prático de um gestor ir para a CBF. A CBF está andando para o Vasco, né? O Pedrinho ir para a CBF, como foi o Paulo Brax. Paulo Brax tomava café toda rodada na CBF. Como foi o Salgado, como foi o Osório, como foi o Campelo. Esquece, cara. Esquece. Essa parada de ir na CBF não resolve. O John Textor incomodou o sistema sem botar o pé na CBF. Bastou o microfone e inteligência. O Pedrinho é da mídia. O Pedrinho trabalhava na televisão. Ele sabe o caminho. Expõe também. Mostra que está sendo prejudicado. Traz as imagens. Fala que está sendo roubado, como o Textor fez. É porque poucos gestores, dirigentes, têm o culhão que tem o Textor, né? Vê se estão roubando o Botafogo agora. Não roubam mais, né? Aí um cara mandou, mas na prática o que isso resolveu, o que o Textor fez? Uma CPI, a exposição dos árbitros e da CBF e o Botafogo parando de ser roubado. Só isso. Saudações vascaínas.